A primeira e mais fundamental se chama função adjetiva. O que é uma função adjetiva? Você sabe que o adjetivo faz parte lá do PANA, pronome, artigo, numeral e adjetivo, e o PANA tem um papel de fazer o quê, gente? Qual é o papel do PANA? Adjetivo. De acompanhar o substantivo. E isso é chamado globalmente pela gramática de função. Não é classe, é função. Portanto, tudo o que acompanha um substantivo que esteja expresso dentro da frase vai ter uma função adjetiva. Pense nisso. Tudo o que acompanha um substantivo que esteja expresso na frase, função adjetiva. Portanto, eu vou fazer aqui, já rápido aqui, acompanha o quê? O substantivo. Tudo que acompanha um substantivo. Quais são as classes mais comuns de aparecer dentro do IDCAN que acompanha um substantivo? Outro, tipo outro país, algum país, geralmente são os pronomes indefinidos, algum país, pode ser um pronome demonstrativo, este país, pode ser um numeral, 2, 3, 4, 3 países, 4 países. Se você localiza essas classes gramaticais, um numeral, um pronome, que geralmente é um pronome, ou um artigo, eles vão ter uma função adjetiva por justamente acompanharem um substantivo, estarem ao lado dele. Pronome possessivo, por exemplo, seu, sua, quase sempre é esse na prova também, o seu e o sua. Eles vão acompanhar um substantivo, tá bom? Coloco um asterisco aí, que está no asterisco de vocês aí, ó. Os verbos que estiverem no particípio, o que é um verbo no particípio terminado em quê? Ado e ido, somente o IDCAN não considera como função adjetiva. Então você fique bastante atento. Viu um adjetivo, na verdade um verbo, terminado em ado e ido, por exemplo, cansado. Cansado. Espirra, macho. Não interrompe, não espirra. Então, cansado. João está cansado. Quem é que está cansado nessa frase que eu disse? João. Note que cansado acompanha o substantivo João. Eu e os gramáticos dizem que aí é função adjetiva. Só que o IDCAN não considera. Viu um verbo no particípio? Já descarte que ele não vai ter função adjetiva. Vou colocar aqui, ó, sem função adjetiva. Só para o IDCAN que isso aqui não vale, não conta. Verbo no particípio sem função adjetiva. Professor, qual é a outra que é mais cobrada? Oi, Amanda. Qual é a outra função que está na ordem aí? É o quê? Função adverbial. Vai pegar, filha, tá o quadro todo. Função adverbial. Ou seja, a função adverbial é quando uma classe acompanha quem, gente? O ava. Se uma classe gramatical acompanhar o ava, vai ter função adverbial. E quem é esse ava? Diz para mim aí. Adjetivo, verbo ou advérbio. Se uma classe completar um desses três caras aqui, vai ter uma função adverbial. Por exemplo, se eu dissesse o seguinte, ó, o rapaz é mais alto do que eu. O mais está completando quem aqui? Alto, que é uma qualidade, que é um adjetivo. Se uma classe se refere a um adjetivo, ele vai ter uma função que, gente? Adverbial. Tudo que complete o ava, adjetivo, verbo e advérbio, vai ter uma função adverbial. Na verdade, na prova de vocês, a briga vai estar entre esses dois aqui. Se é função adverbial ou se é função adjetiva. A função substantiva quase não cai. Um termo de função substantiva. O que é um termo de função substantiva? É um substantivo. Isso acontece muito naquele tipo de derivação imprópria. Vocês estão lembrados? Quando uma classe se torna um substantivo, pode acontecer.
No IDECAN, o que é que mais cai com uma função substantiva? O naná, que são os pronomes indefinidos invariáveis. Nada, ninguém, algo, alguém. Está escrito no material de vocês, eu não sei se está. Tá, eu coloquei aí, nada, ninguém, algo, alguém. Por exemplo, se eu disser o seguinte, olha, nada me abala. O me e o nada aqui, esse nada está acompanhando algum termo dentro dessa frase? Não. Então ele é o sujeito, ele assume uma função substantiva. Ele não completa nada. Ele é o próprio substantivo. Portanto, isso aqui vai ter uma função que, gente? Substantiva, porque ele é o próprio substantivo. Vou botar aqui uma diferença entre duas frases para você entender bem isso aqui. Se eu disser o seguinte, ó. Este prato é meu, não aquele. Note essa frase aqui. Eu grifei o este e eu grifei o aquele. Claramente, o este está se referindo a quê? Acompanha a palavra prato, portanto, a função dele é uma função o quê? Adjetiva. Por quê? Me diz. Então, função adjetiva. Este prato é meu, não aquele. Não aquele o quê? Prato. Só que a palavra prato não está escrito. Está subentendido. Portanto, o aquele vai ter uma função adjetiva ou substantiva? Função substantiva, porque o substantivo que ele acompanharia foi omitido. Exatamente. Agora, se eu faço o seguinte, não aquele prato, cometendo um erro de coesão, repetindo, vai ter função substantiva ainda? Vai ter o que agora? Função adjetiva, porque o adjetivo para ele já apareceu. Isso me incomoda. Isso me incomoda. O isso está acompanhando algum substantivo? Não. Portanto, o isso, cara, sempre vai ser função substantiva, porque o isso nunca vai acompanhar ninguém. O isso e o isto, eles também sempre serão função substantiva. Sempre, professor, sempre. Vamos brincar aí, eu lacunei o texto aí com vocês e a gente vai brincar um pouquinho. Veja a letra A, por favor. Aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as outras. Enquanto cogitavam, passou fora um carteiro que as fez subir mais depressa. Eu lacunei aí na frente do termo que eu quero que vocês me digam a função. O mais está acompanhando que palavra nessa frase? Puxa uma seta. Depressa. Depressa é o quê? É um substantivo? Ou é um advérbio de modo? Coloque aí. ADV. Depressa é um advérbio. Ora, se a palavra mais não completa um substantivo, completa um advérbio, esse mais vai ter uma função o quê, candidato? Se não completa um substantivo. Ele completa quem? Ó, se completa o ava, o mais vai ser o quê? Pode colocar, função adverbial. Agora, se eu disser o seguinte, ó, vi mais alunos na rua. Ei, você viu mais alunos na rua? Vi. Esse mais aqui está se referindo a quem? Alunos é o quê? Portanto, mais vai ter uma função o quê? Adjetiva, por simplesmente acompanhar um substantivo. Faz essas outras aí. Letra B. A professora Natividade, muito cuidado com esse tipo de questão que eu vi muito no IDECAN. Eu vou te dar uma dica sintática aqui, que não é o tema da nossa aula. Sempre que houver substantivo comum, você pode anotar isso aí no caderno, viu? Substantivo comum mais substantivo próprio, que é o caso aí, mesmo ser, eu vou ter um aposto especificativo.
E isso cobra-se demais no IDECAN. Quase toda prova tem isso aqui. Sempre que eu tiver a sequência de substantivo comum, mas substantivo próprio, que geralmente é o nome de uma pessoa, praça, entidade, faculdade, e esses dois itens aqui forem a mesma pessoa, o mesmo ser, eu vou ter um aposto especificativo. Pensa comigo aqui. Eu digo o seguinte, ó. O professor... Aí tá a professora, né? A professora Natividade. É um nome bonito, né? Professora Natividade. Perceba. Professora e Natividade. Você sabe que Natividade é o nome da professora, correto? Sim? É o nome dela. É o nome das antigas, mas é o nome de uma pessoa aqui, viu? Um nome feminino, próprio. Aqui é um substantivo próprio. A ideia que se tem aqui, candidato, é que isso aqui seja um adjetivo para o substantivo Natividade, não é? Porque aqui qualifica, poderia ser a música, a cantora, a médica, a advogada. Não se engane. Sempre que tiver um elemento seguido de um nome próprio, esse elemento qualificando, isso aqui vai ser o quê? Um substantivo. Então, são dois substantivos aí. Um comum e um próprio. Aí você me diga, substantivo tem função adjetiva? Óbvio que não. Substantivo tem função o quê? Substantiva. Vai, a gente vai ver em questão de prova aqui. Aí o aposto especificativo é o único que não tem pontuação, tá? Pode colocar aí, ó, aposto especificativo, falta colocar isso aqui, sem pontuação. É o único. Agora pensa comigo no nome desse aposto. Qual é? Como é o nome desse aposto? Lembra das adjetivas? As especificativas, as restritivas, não tem vírgula. É justamente por isso. Se eu puser uma vírgula ali, que eu posso, eu explico. Porque o par de vírgula é para explicar. Sem vírgula restringe. Tudo bem? Agora olha para a frase que está aí, ó. A professora Natividade. Me diz, professora vai ter uma função substantiva ou adjetiva? Função substantiva, pode pôr aí. Função substantiva. Não, mas só a letra maiúscula, não vem? É, tipo, se separa. Ele está onde? Na atividade. Veja aqui outro exemplo. O Colégio Santa Teresa. Colégio e Santa Teresa. Esses dois substantivos aqui são a mesma coisa? Colégio e o Santa Teresa, nessa frase, são a mesma coisa? Tanto faz eu dizer, gente, eu estou no colégio, gente, eu estou no Santa Teresa? Sim, porque os dois são a mesma coisa, o nome de um lugar. Portanto, isso aqui vai ser o quê? Um substantivo e isso aqui vai ser um substantivo. Isso aqui vai ser o meu aposto o quê, candidato? Especificativo. É sempre isso aqui. Tem questão no IDECAN que é só sobre isso. Ele coloca várias coisas e pergunta. Outra coisa que você pode se confundir. Se eu disser o seguinte, ó. O menino... Não. Posso pensar o seguinte, ó. Os jovens João e Marcos compraram... E não interessa o restante da frase. O verbo é comprar. Se o diabo da banca me perguntasse que tipo de sujeito tem essa frase. Olha para cá. Quem é o sujeito do verbo comprar? Aí, mas isso não dá vontade de dizer que o sujeito é composto? Pensando que é João e Marcos, o sujeito não é composto. O sujeito é o quê? Simples. O sujeito é jovens. Então isso aqui é um truque demais. Ah, eu vou escrever recurso. Vai não, vai fazer o curso de novo. Para aprender a não errar isso aqui. Isso aqui é o que, gente? Aposto especificativo. Muito bom. Então veja, continuando aí, na letra C.
Com efeito, as duas senhoras. As duas senhoras. Duas está completando quem? Senhora, que é um pronome de tratamento. Senhora, senhorita e dona. Senhor também é. São pronomes de tratamento, tá? Então, duas acompanha um substantivo, um pronome, então ele vai ter função que é aí, gente? Adjetiva. Isso. E essa outra, você diria que era o quê? Com efeito, as duas senhoras buscavam disfarçadamente o número da casa da cabocla, até quando deram com ele. A casa era como as outras. As outras o quê? Mas foi omitido. Aí tem uma função, acredito vocês, substantiva. Porque o outras não refere-se a nada, refere-se a algo que está omisso. Portanto, ele passa a ter uma função substantiva. Perceba, eu vou ler novamente. Ó. A casa era como as outras casas. Você não está vendo a palavra casa aí? Foi omitida. Portanto, o outras vai ter uma função nessa frase de quê? Substantiva. Mas o outras, assim, isolado, ele é classificado... Pronome indefinido. Outras, nada, ninguém, exatamente, são pronomes indefinidos. Eu faço uma lista, Edson, daqui a pouco, na próxima, ó, dos pronomes indefinidos que são muito importantes para vocês. Está aqui na segunda página, todos os pronomes indefinidos, viu? Vai lá. Se você não estiver entendendo, eu explico de novo. Porque o importante aqui é entender. Não, todo artigo tem que vir um substantivo, não necessariamente ligeiramente depois dele. Pode vir um pronome, um numeral, um adjetivo. O artigo precisa de um substantivo para existir, vai ter que ter, não ligeiramente depois. É um mito dizer, tudo que vem depois de um artigo é um substantivo. Mentira deslavada. Eu posso fazer o seguinte, ó, os meus 2 pequenos primeiros sobrinhos. Olha o tanto de coisa que tem para chegar aonde? No sobrinho, que é o único substantivo. Mas sim, a função de um artigo é determinar um substantivo. Outras, as outras, eu fiquei confuso porque está dizendo que tudo que acompanha o substantivo expressa uma frase. Nesse caso está omitido. Está omitido, não está expresso. Por que não vai ser função Adverbial? Função adverbial tem que se referir a alguma coisa. A função adverbial tem que acompanhar quem? Ava. Adjetivo, verbo e advérbio. Pronto. Lembre-se disso. Função adverbial tem que acompanhar algo, tá? Vamos à próxima. Não ponho aqui os seus o quê? Seus. Acompanha gestos, que é um substantivo. Abstrato, né? Vem de um verbo. Não, é gesticular. Gesto é um substantivo. Seu. Cara, quase todos os pronomes possessivos são adjetivos. Quase. Aí acompanha gestos, portanto, função adjetiva. Imaginei que eram inquietos e desconcertados. Desconcertado se refere a quê? Eu acho que gestos, acompanha gestos, eu concordo plenamente que acompanha. Para mim, aí é uma função adjetiva. Mas o IDECAN considera? É uma função substantiva? Não, olha o finalzinho dele. Olha o finalzinho dele. Ado, ido. Não é um verbo no particípio? Então tem função adverbial. Pode colocar, função adverbial. Professor, está na gramática? Tá não. Está na cabeça do IDECAN. Está nas vozes do ouvido dele. É arbitrário, é só ele que pensa. Diz, olha, bata o pé. Não é e não é. Para a banca isso aí é um verbo. Função adverbial. Eu vou discutir. Vai não, você não vai discutir não. Você vai aceitar. Vocês são aqui totalmente passivos à disciplina. Não é, gente? Bora, continuando. Vi um verbo no particípio, função adverbial. É isso. Nenhuma dizia nada.
O nada está acompanhando alguma coisa? Não, nada, nenhum, ninguém, algo. É função substantiva. A costureira Maria Flor. Tome cuidado aí. Costureira está acompanhando quem? Costureira é um substantivo comum seguido de um substantivo próprio. Ele vai ter uma função que aí? Substantiva. Diz só para mim qual é a classificação sintática de Maria Flor. Sujeito? Aposto especificativo. Aposto especificativo. Gente, função substantiva. Se não estiver entendendo, fale para mim, que eu coloco na lousa mais exemplo, não tem problema nenhum. Aqui é 18 anos explicando a mesma coisa. Bora, bora. O que é que eu tenho aí? D é? Não, é. Não, Agostinho, não fale disto. Disto? Disto o quê? Está acompanhando algum substantivo aí? Não. Então ele tem uma função que? Substantiva. Ele não acompanha nada. No caso ele está se referindo a um substantivo. Ele substitui um substantivo. Ele é o próprio substantivo. Se vier com T, boy. Não, né? Estou errado. Isso e isto sempre vai ter função substantiva. Isso aí é certeza. Isso e isto sempre substantivo. Que é isso, boy? Não interrogue ninguém. Ninguém. Está se referindo a alguma coisa? Está acompanhando? Função substantiva. Meu completa quem? Que é um substantivo. Portanto, meu, por acompanhar a palavra respeito, ele vai ser o quê? Função adjetiva. Função substantiva. Nada, ninguém, algo, alguém, é o naná. Era um pobre diabo com mais dívidas. O mais se refere a quem? Dívidas é o quê? Não, menino. A dívida é um substantivo. A dívida, a promissória, o dinheiro que falta. A gente tem muita dívida, né? Somente a conta de luz aí matando esse mês. O mais vai ser adjetivo, não vai ser substantivo. Nesse caso, ele vai ser adjetiva por acompanhar um substantivo, mas ele pode ser adverbial. Não, beleza. É adjetiva, perdão. O mais completa um substantivo dívida, portanto, função adjetiva. O melhor. Olha, gente, melhor é adjetivo. A palavra melhor é adjetivo. Se acompanhar um substantivo. O melhor aluno, o melhor professor. Veja se o melhor nessa frase está acompanhando um substantivo. Não. É advérbio, acompanhando o verbo. É? É. Verbo ser. Sim. Mas é substantivo, melhor. É o melhor aí, ele não acompanha ninguém não. É o melhor é ler. O que é ler? O melhor. Ele vai ter uma função substantiva aí. Ou o artigo substantivando a palavra. Função substantiva. E a atenção é o quê? Um substantivo, portanto, função substantiva. O não. Não, sim, talvez, não é um advérbio? E advérbio tem função de quê? Advérbio. Pus a pena na mão, à espreita. O que é esse a? É a junção de quê? Não é preposição mais artigo? Não é? E se aqui é um artigo? Espreita vai ser o quê? Ó, não é um artigo? Espreita vai ser o quê? Substantivo. E substantivo tem que tipo de função? Substantivo. Então, espreita é um substantivo. Também a loucura que eu fiz aqui. Vamos lá, ó. Não, foi eu que fiz, boy. A medida que... Você já ouviu isso aqui, não já? O que é isso? A mais A. A preposição mais A o quê? Se aqui é um artigo, vai ser o que aqui?
Isso. Ó, se tu falar mais uma vez desculpa, eu jogo esse pincel na tua cara. Joga. Errei, moleque. Em meio a. É uma locução conjuntiva, ela toda. Mas eu quero saber só meio. O que é isso? Preposição. Depois de preposição vem o quê? Substantivo. Aí a banca vai grifar só meio. O que é meio? Função substantiva. Ó uma boa aqui, ó. Se fosse assim, ó. Ele chegou aqui à tarde. A tarde inteira é um advérbio de tempo. Eu não quero saber ela toda. Eu quero saber só tarde. O que é isso? Preposição mais artigo. Se aqui é artigo, aqui vai ser o quê? Mas para ser substantivo tinha que sublinhar apenas o tarde, nada? É, só vi tarde. Se colocar tarde, aí ia ser um advérbio. Um advérbio, exatamente. Tarde tem função substantiva. A tarde tem função adverbial. É muito bom, cara, isso aqui. O que é que tem? A tarde inteira é um advérbio. Inteira completa tarde, inteira é um adjetivo, função adjetiva inteira. É nóis. Faça aí esses 5. Puxa o rabo. 1. Marcar o quê? Na 1. Ó, na prova original, tá lá, seu, linha X, primeiro, linha X. Aí você vai pegar aquela prova do tamanho dos infernos e ficar procurando, ó, virando a folha, ó. O tio foi bonzinho, que eu não ia botar o texto, né? Aí eu coloquei a frase aí. Seu, completa quem? Alicerce. O problema é você não saber o que diabo é alicerce. Se é um substantivo, se é um adjetivo. Alicerce é um substantivo. Então, seu completa um substantivo, portanto, ele tem uma função adjetiva. O que ele está querendo aqui não tenha, né? Primeiros completa o substantivo anos, primeiros é um numeral. Outras completa atividade, que é um substantivo. Quebrado, adverbial, letra D, gabarito. 2. Escrito. Ai, gente, teve muita gente que errou isso aí, cara. Mas já passei o bisu para você. A escritora Xoxana. Olha o nome da mulher, Xoxana Zuboff. Gente, me diz aí a função sintática da Xoxana. Vai, Edson. Aposto especificativo. Mas não está querendo saber isso. Gente, escritora é o adjetivo de Xoxana? Não, é uma função substantiva. E muita gente foi odiar. Tanto de recurso que eu recebi para fazer essa aí, cara. Mas não, gente, tem recurso para ela não. Tá certinho. Essas acompanha quem? Questões. Questões não é um substantivo? Então, letra B tem função adjetiva. Letra B. A deriva. O que é que eu tenho aí? A deriva. A deriva é uma expressão adverbial de modo. Toda ela. Só que o diabo dessa banca grifou o quê? Só deriva. Deriva é o quê? Vamos, Edson, me ajuda aqui. Preposição mais artigo, portanto, deriva vai ser o quê? Então, o substantivo tem função o quê? Substantivo. Tá muito boa essa aí, cara. Muito boa mesmo. Outras. Ele grifou só outra. Perdão, deriva, ele grifou. Ele não está grifado só deriva? Então perguntou só de deriva, função substantiva. Veja, pior. Pior, gente, é um adjetivo. Mas tem que olhar dentro de um contexto. Olha, o de tudo que existe de melhor e pior. Melhor e pior estão acompanhando algum substantivo aí? Pior aluno, pior ato, pior ação. Ele tem função substantiva aí, o pior. Olha, questão muito boa, muito difícil, tá? Alguém acertou? Se você acertou, foi bom, você captou a minha mensagem. Se
Não acertou, faz de novo. Amanhã você faz de novo e erra de novo. Aí volta, assiste essa aula de novo, dá o like, compartilha. Terceira, de novo, mesmo exemplo. Só que aí foi da PFOS. O antropólogo Jesus Contreras, antropólogo, substantivo comum seguido de substantivo próprio. O que é a função sintática de Jesus Contreras? Aposto especificativo. Mas eu quero saber aí, antropólogo, é um adjetivo ou é um substantivo? É um substantivo. Determinada, termina em ada. Função adverbial. Em diálogo com essa perspectiva, o essa completa substantivo perspectiva, sendo, pois, função adjetiva, letra C de casa. Ei, não vira agora não, D. Enfatiza o papel substantivo. Substantivo aí, gente, é o adjetivo de papel. Eu quero que você preste muita atenção aí nessa frase. Ela está muito boa. Enfatiza o papel substantivo. Puxa uma seta. O substantivo é adjetivo de papel. Agora continue a frase. E político da cultura nos sistemas alimentares. E não como um que, candidato? Um papel que? Adjetivo. Perceba aqui a feitura dessa frase, que é muito importante você estudar. Um papel adjetivo. Está escrita a palavra papel aí? Lá está escrito como? E não como um adjetivo. Aí ela tornou-se uma função substantiva porque eu omiti a palavra papel. Se eu pusesse a palavra papel, era função adjetiva. É um caralho de asa. Pode falar isso? Não. Eu não recebi strike ainda. Só se denunciaram. Os alunos estavam vendo a outra aula de processo de formação de padres. Que aula imoral, professor. Mas procura outro, filho. Tem pastor aí. Tem professor. Vai ver. Eita. Quase que eu pegaria. Mas não vou falar não. Fonte produtora de saberes. Depois de preposição vem o que, candidato? Substantivo. Saberes é um substantivo. Quarta tá meio confusa. Tá meio confusa. Vocês marcaram o que na quarta? Vamos fazer contigo? Olhei pela janela, meio confusa. Eu sei que meio está completando quem? Confusa. O problema é eu não saber o que é confusa. É um adjetivo. Se meio completa adjetivo, ele vai ser o quê? Adverbial. Então não é a letra A. Basalto. Enquanto o carro sacudia pelas rochas de basalto, gente, de basalto é uma locução. De basalto é um adjetivo de quê? De uma locução adjetiva de rochas. Mais uma vez, a banca não está perguntando o de basalto, está perguntando só o quê? Depois de preposição vem substantivo. É uma função substantiva aí. O quase completa a palavra imperceptível. Imperceptível, bota na frente de criança, vai. Imperceptível vai ser o quê? Então, se quase completa um adjetivo, o que é que esse quase é? Função adverbial. Meu completa redor, que você pensou que redor era um verbo, que eu quero sua cara. Não pensou? Fala sério pra mim. Redor é um verbo, eu pensei eu redo, tu redas, ele reda. Não, gente, redor é um substantivo, tá? Eu tô dizendo isso porque eu passei pelas cadeiras e vi. Verbo, botou um Vzinho de verbo. Aí eu disse que eu quase caio aí. É letra D, gente. Meu, função adjetiva. Retângulo é um substantivo. Pronto. Letra C. D. Alguém acertou? Uma pessoa acertou? Tá.
Agora não serve. Vai lá, quinta. Assinar a alternativa em que no texto a palavra não apresente papel adjetivo. Vamos fazer comigo, se você não fez, ó. É o mesmo usado por outro braço. Outro, está acompanhando quem? Braço é o quê? Substantivo. Portanto, aí tem função o quê? Adjetivo. Nosso acompanha quem? Futuro. Futuro é um substantivo. Portanto, nosso, função adjetiva. Cara, essa letra C quase que me pega. Vamos pensar um pouquinho aí, ó. Desde um passado não tão distante, a palavra distante completa quem? Passado. Passado é um substantivo. Portanto, distante completa um substantivo tem função adjetiva. Eu pensei que era um advérbio aí. Aí eu fui olhar direitinho na frase, distante completa passado. Ela se refere, sim, a passado. É passado distante. Está especificando, né? É. Perto, longe, grande, pequeno. Já que a base funciona sem nenhum estudo, nenhum está completando quem? Estudo, que é um substantivo. E revogada está no particípio. Então já tirei revogada. Então ficamos com o quê? Letra E, né? Não é uma que não apresente? Na verdade, eu nem precisava ter lido a questão inteira. Era só olhar o A do I lá no final. Você foi de C? Por conta do particípio. É nóis. É isso, gente. Terminamos nossa aula. Tchau. É porque eu vou cortar a aula em duas, sabe?